É comum a gente observar por aí que o empresário, né, que é aquela pessoa que quer começar, que saiu do emprego, que perdeu o emprego, ela às vezes quer iniciar uma atividade. E muitas das vezes o que ela faz? Ela tive uma ideia e aí você vai botar aquela ideia em prática. Muitas das vezes ela olha, vê alguém fazendo alguma coisa que está dando certo e aí ela fala, é isso aí que eu vou fazer. E se lança naquela atividade que ela escolheu ou que ela teve a ideia de fazer aquilo. E muitas das vezes, sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento naquela área, sem nenhuma experiência. Pode dar certo? Pode. Mas a possibilidade de dar errado, ela é muito grande. E aí como é que se faz então para você começar minimizando os riscos, ou seja, fazendo com que a sua atividade ela tenha maior probabilidade de ter sucesso, de vingar? Para isso você precisa de informações. E nós vamos dizer para você o que você precisa fazer para você não entrar numa furada. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, você já ouviu falar em pesquisa de mercado? Já deve ter ouvido falar por aí, já deve ter ouvido falar por aí. Pesquisa de mercado nada mais é do que uma coleta de informações a respeito de qualquer coisa que você possa colocar no mercado, seja de produto, seja de serviço, de uma atividade que você vai implantar. Essa pesquisa de mercado, especificamente para o fim que você contratar, nesse caso a gente está falando de quê? De uma abertura de um negócio, de uma empresa, né? Então você vai contratar o pessoal especializado e vai dizer, ó, eu tenho essa atividade, eu quero fazer nesse local e eu quero saber se isso vai dar certo. Vai dar os parâmetros. Então, o que vai acontecer? Eles vão sair em campo, vão fazer algumas pesquisas, algumas verificações para poder responder algumas perguntas, né? Para poder trazer informação para a tomada de decisões, para você saber se vai ser bom você implementar ali ou não. E a gente está falando genericamente, pode ser uma atividade que vai ser desenvolvida fisicamente, ou seja, com loja, prestação de serviço e tudo mais, mas pode também ser uma atividade que vai ser desenvolvida na internet, isso não tem problema nenhum. A pesquisa vai caminhar do mesmo jeito, observando as suas especificações de cada caso. Por quê? Porque você já imaginou se você escolhe um local sem você saber se tem outro concorrente ali, sem você saber a quantidade de pessoas que existe naquela área, a quantidade de consumidores que vai consumir o seu produto, sem saber o poder aquisitivo que aquelas pessoas têm, se o seu produto vai se encaixar dentro daquele poder aquisitivo. Então são várias situações que você precisa ter de informações para você poder resolver e implantar o seu negócio, a sua empresa, a sua atividade comercial de uma maneira em que ela possa crescer e frutificar. Então, pense direitinho, pesquisa de mercado é uma coisa necessária. Nós vimos por aí várias pessoas que simplesmente se lançam sem nenhuma informação e aí começa a atividade e a grande maioria não chega a 6 meses de vida. Por quê? Porque ela não sabia que aquele local, que aquelas condições, né, que aquela população, aquele complexo de consumidores, ou seja, aquele mundo, né, aquela realidade ali daqueles consumidores, ela não atenderia aquela necessidade que a empresa precisaria para poder se desenvolver. E aí, você tendo uma pesquisa de mercado, você vai poder avaliar se o local é próprio, se as pessoas elas vão consumir, se elas têm poder aquisitivo para consumir. E aí você não vai se decepcionar se efetivamente as informações vierem para você dizendo que ali ou daquela forma não é o melhor local para você poder fazer essa atividade. E vejam que as grandes empresas, né, e eu vou citar o exemplo das franqueadoras, elas já fazem isso, né? Se você for querer adquirir uma franquia, você tem alguns pré-requisitos que você tem que atender. E aqueles pré-requisitos já existem, né? Porque eles foram coletados através de pesquisas de mercado. Via de regra, não é em qualquer lugar, não é em qualquer cidade, não é a quantidade de habitantes, não é para qualquer tipo de consumidores. Então, você já viu, né, que existe todo um conjunto de informações para você poder fazer o controle e desenvolver. Com essas informações também, você vai poder fazer outras atividades, como marketing, como publicidade, para poder levar o seu negócio, né, a um outro patamar e não correr risco de você começar e não conseguir, né, fazer o seu negócio crescer.
Agora a pergunta que não quer calar. Você é daquele cara que pesquisa? Você já contratou, sabe o que é uma pesquisa de mercado? Mas se você não tem dinheiro, pelo menos você foi pesquisar para saber se aquilo ali poderia ser instalado naquele local, se as pessoas iam consumir. Você já teve essa preocupação? Deixa aí sua resposta no nosso comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.